Gestão de riscos de projetos e obras. Estamos na aula 8, segunda parte, produto desenvolvido pela Ex Consultoria de Desenvolvimento, e aqui nessa parte 2, que pertence à atividade 16 da nossa unidade 2, é entender de forma ilustrativa, nos preparando para o que vem no módulo 3, na unidade 3, como colocar perfis de distribuição probabilística, como colocar parâmetros, esses parâmetros mais iniciais, esses parâmetros mais simples, porque a modelagem é um pouco mais pesada, dentro do aplicativo de gestão de projetos que nós estamos utilizando. Então, nessa parte 2, nós vamos precisar resgatar algumas informações do passado desses projetos que nós temos utilizado e vamos ver também como colocar essas informações simples para nos preparar para as modelagens mais complexas. O nosso projeto agora virou um programa de projetos. E, para lembrar, nós temos dois grandes grupos, apoio ao gerenciamento e o projeto. Nosso projeto, composto de vários projetos, agora virou um programa, prevê dois grupos, um grupo com uma intensidade de prioridade maior, um grupo com uma intensidade de prioridade menor. Em destaque aqui, o nosso projeto, a nossa atividade, o nosso contrato de maior foco, onde nós vamos trabalhar essa modelagem. Nós temos o projeto e o seu gerenciamento. O gerenciamento aqui, deixando mais uma vez claro, é o gerenciamento ordinário. Planejamento, monitoramento tradicional e encerramento. Nós estamos nos preparando para trabalhar o gerenciamento extraordinário. Bom, se o projeto está aqui, ou o programa está aqui, temos a modelagem fora da estrutura, o financiamento, quer seja por verbas exteriores, quer seja pela contribuição trimestral que os contribuintes fazem ao longo do futuro de 2 anos para cumprir com os projetos cujos custos estão aqui e pelo princípio de agendamento, de programação, de planejamento, o mais cedo possível. Vamos observar que o planejamento antecede a execução e o encerramento sucede à produção. A produção ou execução ela está entre esses dois momentos, essas duas etapas. Esse modelo aqui já entendido nos mostra que temos que fazer todos esses dinheiros transformarem-se em produtos dentro desse prazo, que é o prazo mais curto possível, com o fluxo de verba entrando, quer seja por contribuição dos cidadãos, quer seja por contribuição direta via federal, estadual, e compatibilizar. Vamos ver se o cálculo do agendamento o mais cedo possível com o cálculo do valor de custos o mais cedo possível nos daria condição de execução. Botão direito no projeto. Vamos saber quanto custa esse projeto ou esses projetos ao longo do tempo. Custo do projeto ao longo do tempo. Esticando um pouco, nós vemos que é um valor que vai do 0 até 17 milhões e para fazer todos os trabalhos o mais cedo possível, como nós apresentamos aqui, o mais cedo possível. Todos terminam em maio. Relembrando ainda do que nós já falamos, talvez o financiamento não gere tanto dinheiro assim. Diagrama apresentando os valores pagos. Nós chegamos a 19 milhões e 600. Vamos ampliar a escala.
nós chegamos a 19.600.000, ou seja, existe verba em 2 anos para pagar 17.200.000. O problema é compatibilidade. Nós estaremos com um fluxo de caixa negativo. Não teremos valores e verbas para pagar e honrar os compromissos desses contratos, provavelmente terceirizados. Vou colocar então aqui, de forma geral, esse balanço de entradas e saídas. E vou colocar aqui bem pequenininho para caber na tela. Lembrando que entrada de dinheiro é positiva, saída de dinheiro é negativa. Estamos com um fluxo de caixa bastante negativo. Voltando ao que nós já falamos, esse é o nosso projeto, essa é a nossa modelagem, e o que nós estamos fazendo agora é ilusão. Nós precisamos nivelar o nosso trabalho, nivelar os nossos projetos, nossas despesas, em função do dinheiro que entra. O dinheiro que entra continua o mesmo, mas os gastos agora foram alterados para que o fluxo de caixa fique sempre positivo. O que significa dizer que os projetos mudaram de início. Se nós compararmos com a linha de base, que era a sombra do mais cedo possível, vamos verificar que o mais cedo possível ficou para trás. Não é execuível fazer o mais cedo possível em função dos recursos financeiros que entram. Dessa maneira, essa é a nova visão do nosso programa de trabalho, execuível dentro dos 2 anos, porém restritos às verbas de financiamento, sendo compatibilizadas com as despesas, dando um fluxo de caixa positivo, honrando os compromissos assumidos. O nosso trabalho vai ser analisar esse projeto. Nós precisamos dar mais realidade a essa proposta. Nós vamos precisar colocar os limites, os parâmetros, podem ser 40 em função das informações da parte 1. Pode ser 47, aqui você pode optar por uma média mais provável, ou assumir a duração original prevista, mas precisa também colocar nos ajustes da metodologia de Monte Carlo, não é de 3 cenários, esse é o objeto do nosso futuro promissor, ajustar para triângulo, beta, log normal, qual é a distribuição probabilística que nós conseguimos, dentre as 3 básicas, aquela que mais se adequa. E vamos dizer que nós vamos sempre calcular os riscos, as interações, não pelo agendamento do mais cedo possível, que não é viável, nem é realista, e sim sobre a condição de restrição de recursos. Esse ajuste com 1.000 interações ou 2.000 interações vão mostrar os resultados probabilísticos. Se hoje nós temos uma data final de conclusão, graças ao nivelamento dos recursos, o nivelamento dos recursos pode ser visto aqui. Método padrão, levando em conta as prioridades do nosso trabalho, o que é mais importante vem primeiro. Se houvessem recursos humanos, seriam nivelados. Se houvessem materiais e havendo custo, os custos, os componentes de custo estão sendo nivelados, entradas e saídas. O nosso trabalho agora está real e para ficar mais real,
e saber os impactos que serão causados pelo entendimento dos riscos das atividades, ou, nesse caso, do risco dessa atividade, que no nosso caso é um projeto, nós precisamos colocar os parâmetros, definir os ajustes, pedir para calcular todos os elementos, daqui passam para cá, sete minutos quando entende recursos a serem balanceados, 6 segundos quando apenas agendam o mais cedo possível. Há uma diferença de processamento de cálculo que é justificada pelo resultado final, pela qualidade do que nós encontramos. Aqui, no cenário da direita, os projetos são executados quando é possível e as prioridades definem a preferência de início. Terminamos aqui então em 7 minutos, quase 8, e podemos já começar a colher os resultados desse processamento. Eu acredito que eu tive o cuidado de colocar aqui que todas as atividades serão verificadas em risco. Verificadas em risco é que será realizado o cálculo de probabilidade na análise de Monte Carlo. Sim, para todos. Botão direito nessa atividade, que até então bem agendada para cumprir o seu papel num fluxo financeiro saudável, distribuição probabilística de Monte Carlo da sua duração. Temos vários elementos para avaliar, mas aqui, por enquanto, o nosso relatório, a duração. A duração probabilística desse elemento nos dá aqui que 44 dias, nessas condições, dão uma segurança para a atividade de 50%. É jogar cara ou coroa. Em outras palavras, embora tenhamos feito um trabalho digno, agendando os projetos ou os contratos, respeitando um fluxo de capacidade financeira, esse prazo de conclusão da atividade 2244 ou do projeto fase 1 manilhamento tem pouca chance, 50%, eu, Marcos, considero pouca chance de concluir no prazo. Vamos dizer então que uma chance maior está na ordem de 80%, ou seja, o prazo é 45 dias. Então não estaria errando por muito, teria um dia aqui e meio de erro. Então o nosso impacto em 2 anos estaria sendo traduzido aqui como 2 dias de erro. Maior segurança, trabalhar com 47 dias. Se eu fosse prometer isso aqui, prometeria para janeiro, talvez eu devesse prometer para fevereiro. Que aí eu garanto que 47 dias, 48 dias, eu com certeza devo terminar. Bom, isso que diz respeito ao prazo. É fácil acertar o prazo com os envolvidos. Mas e quanto ao custo? Se nós temos um custo fixo, o custo aqui é fixo, nós combinamos que o custo era fixo, então não importa o quanto ela variou, o meu problema de custo não existe. Será que há um problema no projeto? A variação de tempo de conclusão dessa etapa mexe com o tempo do projeto? Se ela está dentro de uma sequência de produção, sim. Se ela não está, não. Mas observe que o balanceamento foi respeitado.
Então, sempre o fluxo financeiro será respeitado. Então, ela cabe dentro desse plano de trabalho. Temos a parte 1 e a parte 2. A parte 1 precede a parte 2. E aqui nesse modelo, nós vemos que a parte 1 deixa a parte 2 começar bem depois. Vamos verificar essa ligação e informar ao sistema que, como propriedade de sequenciamento, eu não quero que a outra comece quando der, que a outra comece quando houver recurso. Eu preciso que a parte 2 inicie logo após a parte 1. Então, as restrições tradicionais de ferramentas tradicionais poderiam trazer esse tipo de consequência. Aqui eu falo, ela é strict, ou seja, não pode ser quebrado o sequenciamento por problemas de falta de recursos. Elas serão agendadas quando tiver recursos, mas serão agendadas juntas. Para isso, devo refazer o cálculo de agendamento, garantindo que elas estão juntas, mas a mensagem diz que not earlier than. Então, o strict foi ignorado. Então, tem uma sequência aqui que conflita. Nós colocamos aqui, mas atendeu o nosso pedido. Agora, temos que fazer novamente a análise de risco dessa atividade, porque ela não agora mais tem problemas novos, ela agora passa a impactar no início da outra. Então, já estudamos o modelo, já entendemos os parâmetros que devem ser colocados, já entendemos que o nivelamento de restrições é importante para dar realidade a um plano de produção e já entendemos que o tipo de ligação tradicional permitiria a fase 2 começar quando tivéssemos recursos disponíveis. Ou seja, permitindo que ela fosse adiada, criando um hiato entre a produção que talvez não fosse adequado para esse caso, para esses contratos, para esses fornecedores. Sendo assim, a modelagem aqui inclui uma novidade. É a condição strict, que você não pode separar a produção por causa de falta de recursos. O algoritmo de balanceamento de recursos, padrão, avançado ou o que for, respeitará as prioridades e, nesse caso, mesmo que ela não seja tão prioritária assim, respeitará a sequência lógica construtiva. A avaliação do seu relatório envolve essas considerações e envolve também os impactos que podem acontecer no projeto depois da análise de risco probabilístico, da metodologia do risco aqui em Monte Carlo, com análise probabilística da atividade fase 1 de manilhamento. Você deve também trabalhar um parâmetro diferenciado para análise de risco aqui, para ver os impactos, incluindo essa atividade também. Fechamos assim a parte 2 da aula 8, unidade 2, atividade 16, do curso de Gestão de Riscos em Projetos e Obras, da EGS Consultoria e Desenvolvimento, com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, um produto do Despar de Team, Secretaria Brasil, do PMI,